No ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Notícias, comentários, opiniões, entrevistas. Tudo sobre o Corinthians, por quem é Corinthians. Saudações mosqueteira a toda a nação corintiana. Está no ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Hoje, segunda-feira, dia 11 de setembro de 2017. Uma segunda-feira preocupante para a nação corintiana. Ontem o Corinthians foi derrotado mais uma vez nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro. Manteve a diferença, como começou a rodada, mas apresentou novamente os mesmos erros. A conclusão, o último passe. A bola não chegou no ataque e não teve quase conclusões a gol. Erros na defesa, de marcação. De certa forma, a forma que o Corinthians jogou nesse primeiro turno, ele foi derrotado ontem. O mesmo esquema adotado pelo Carille para vencer. Ontem o Corinthians acabou sendo derrotado para a equipe do Santos. Ficou a preocupação, um alerta, mas a gente vai estar comentando mais sobre essa partida ao longo desse Voz Mosqueteira de hoje. Quero começar também falando sobre o futebol feminino, que venceu a equipe da Portuguesa ontem por 3-0. Infelizmente num horário assim difícil de estar acompanhando, porque foi o mesmo horário praticamente da partida Corinthians e Santos. Mas mesmo assim as meninas, com muito calor, venceram por 3-0. Gols de Renata Costa, Paulinha e Yasmin. Com isso o Corinthians se classificou para a semifinal e vai disputar contra a Ponte Preta a semifinal do Campeonato Paulista de Futebol Feminino. Honraram nossa camisa. Corinthians, que tem parceria com a Audax. E não foi diferente também no futsal feminino. Corinthians, que entrou em quadra lá em São José para a segunda rodada do Campeonato Estadual de Futsal Feminino, categorias de base. Corinthians Tiger venceu no Sub-13 por 9-0, venceu o Sub-15 por 2-0 e venceu o Sub-17 por 5-4. Então, mais 3 vitórias para a equipe do Corinthians Tiger, que venceram ontem em São José. Primeira rodada o Corinthians já havia vencido as 3 partidas também. E ontem deu nessa segunda rodada do estadual mais 3 vitórias. O Steamrollers também entrou em campo ontem e acabou sendo derrotado para a equipe do Sada no campo do Flamenguinho por 42-0 pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. Então, uma derrota também do futebol americano do Corinthians. Para começar a falar sobre essa partida Corinthians e Santos, a gente vai ouvir o Leandro Nicola, lá direto da Fiel Diadema. E aí, Leandro Nicola, preocupante, né? Preocupante e um pouco revoltante, né? Porque essa derrota aí de ontem, a terceira em 4 partidas, né, desse retorno do Corinthians, deixa um pouco assim, né, preocupado, porque o Corinthians tinha uma vantagem. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é difícil, mas mais uma vez a gente errou, né? Perdeu por erros, né? Principalmente finalização. Mas manda seu recado aí, Leandro. E aí, Domingos, bom dia, amigos do programa Voz Mosqueteira, que é o Leandro Nicola da Fiel Diadema. Pergunta, né, que a gente está se fazendo hoje: o que aconteceu com o nosso Corinthians, cara? Cadê o futebol? Nós estamos com uma campanha de time rebaixado no segundo turno, cara. Não é possível o futebol ter sumido desse jeito aí. Agora que que eu tô com a cabeça um pouco mais fria, dá pra comentar, porque ontem, pelo amor de Deus, cara, o time do Corinthians jogou ontem muito abaixo, cara.
se a gente continuar nessa toada aí, cara, infelizmente a gente não tem muito, não tem sucesso lá no fim do campeonato não, cara. O time caiu demais, o rendimento de todo mundo caiu, o único que se salva ali é o Cássio, né? Na minha opinião, nos gols de ontem, acho que ele não teve nenhuma falha, né? Gol que ia acabar tomando mesmo, mas se for pegar o restante do time, impressionante, cara. O Pablo, os dribles que ele tomou nos gols. Primeiro ele deu aquele calcanhar lá, que ele praticamente deu uma de pivô no futsal, ajeitando a bola pro cara. E no segundo gol lá ele tomou um corte que, pelo amor de Deus, nem na várzea você vê zagueiro dando esse corte no burro louco igual ele deu ontem, cara. Sei lá, cara, tá estranho demais isso aí. O pessoal tá comentando por aí que o Corinthians não tá pagando salário pra ninguém, tá falando que tem direito de imagem atrasado, 2 meses de salário de carteira atrasado. Será que é por isso, cara? Porque é impressionante um time cair o rendimento assim, esses 2 jogos que a gente perdeu em casa aí, que eu acho que é o X da questão, né? Não é possível, cara. Tem alguma coisa aí. Eu acabo acreditando muito, às vezes, sei lá, não gosto de ficar pensando nisso, mas é estranho, cara. Esse salário deve estar atrasado mesmo. Esses caras estão fazendo corpo mole. Não tem outra explicação, cara. Mas paciência, né? Agora, na minha opinião, a gente devia colocar um time reserva nessa Sul-Americana na quarta-feira, esquecer isso aí e focar no brasileiro, cara, que é o que tá mais nas nossas mãos aí. Sei lá, cara. Vamos fazer a nossa parte, que é apoiar, não desistir nunca, mas dá uma desanimada, né? Você vê aí campanha de time rebaixado, mas sei lá, bola pra frente, né? Vamos nessa toada aí, próxima rodada aí, final de semana, pegar o Vasco aí, vamos ver se a gente consegue voltar aí aos bons tempos aí de primeiro turno. Um abraço a todo mundo aí, boa semana aí, vai Corinthians! Vai Corinthians, obrigado Leandro Nicola pelos seus comentários. Leandro Nicola lá da Fiel Diadema. Preocupante realmente, né, Leandro? Segundo turno aí o Corinthians começou muito mal, fazendo uma campanha totalmente adversa daquela que fez lá no primeiro turno. Como é que um time pode ter mudado tanto de repente, né? Mas de certa forma a gente vê os adversários se preparando de forma diferente para jogar contra os Corinthians. É um campeonato que vai afunilando, vai ficando cada vez mais difícil, né? O time do Corinthians acabou ficando muito vulnerável pelo seu esquema tático e previsível, né? Ficou muito previsível e com isso os adversários já sabem como anular o Corinthians, né? Se é time pequeno, se fecha e joga no contra-ataque. Ontem o Santos fez com o Corinthians o que o Corinthians fez contra o Palmeiras, por exemplo. Jogou a bola para o Palmeiras e o Palmeiras não fez nada e o Corinthians conseguiu fazer um gol e venceu o Palmeiras, né? Então, de certa forma, Leandro, o que a gente está vendo, né, é que os times estão fazendo, né, aquilo que o Corinthians fez no primeiro turno contra o próprio Corinthians, né? Agora é difícil manter, porque você vê o desgaste, né, dos jogadores, acaba tendo muito desgaste físico, nem todo time que vai conseguir manter isso, né? O Corinthians também, de certa forma, mesmo o Corinthians não conseguiu manter, né? É muita correria, muita intensidade, né, no jogo. Agora essa questão de salário é difícil, né, Leandro? Quem sabe bem é quem tá lá dentro e pode ser, né? Se o jogador tá entrando em campo com salário atrasado, por exemplo, né? Isso interfere na sua motivação, no sentido de você, tá fazendo o possível e impossível, como o time fez nesse primeiro semestre, né, principalmente, fez o que pôde, né? O time, a gente sabe, time limitado, correram bastante, né, seguraram a barra, porque poderia ter sido pior. Se fosse talvez outro técnico, não montaria um time tão unido como foi, mas isso, de certa forma, é como se fosse um desapontamento. Tanto que os jogadores fizeram para não ser retribuídos, né? Pode ser que pode. A gente tenta buscar aí
a resposta, né, pelo que está acontecendo. É difícil, né? Mas não adianta você se esforçar e não ser reconhecido pelo esse esforço. E se caso isso estiver acontecendo, é uma falta de reconhecimento, né? Então por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né, nesse sentido. E provavelmente, né, isso não vai vir à tona, porque agora começa muita especulação também de tudo, né? Por isso que nós, torcedores, a gente tem que tomar muito cuidado, né, para buscar a informação certa. Pode ser uma situação, pode ser outra, o time pode ter perdido o rendimento, né, aquele período que ficou parado, principalmente o primeiro, né, na virada do turno. Pode ser? Pode. Pode ser uma situação de o Corinthians ficou muito manjado. A gente sabe que é um time ilimitado. A gente teve essa dificuldade de finalização desde o começo do ano. Ontem não foi diferente. O último passe é difícil entrar. O Corinthians não tem essa situação que pega a bola e parte para a responsabilidade de armar a jogada. A gente sabe que o Corinthians tem muita dificuldade com isso. O Corinthians jogou melhor quando foi explorando o contra-ataque. Então, de certa forma, ontem foi uma vitória que evidenciou essa falha, né, do Corinthians, principalmente finalização, o último passe, a criação, né? Isso a gente vem falando mesmo sendo campeão paulista, por exemplo. O Corinthians falhava nessa situação, né, de não conseguir criar a jogada e finalizar. Muitas vezes a gente ganhou o jogo de 1-0 aí com bola parada, né? E assim por diante. Uma bola que a gente lembra, Leandro, até a gente pode estar lembrando o jogo contra o Botafogo, que você viu ali de pertinho a jogada, né, do Pedrinho e o gol no finalzinho e um gelo, né? Muito frio naquele dia, né? Então eu acho assim, não que o Corinthians tenha tido sorte, não é nada disso, é o esforço dos jogadores. Mas chega um momento que o adversário já estudou o Corinthians e sabe como ele vai entrar em campo. E sabe anular. Como a gente foi anulado pelo Vitória, por exemplo. Então, aí falta o quê? Uma modificação de padrão de jogo. Agora, essa mudança de padrão de jogo, aí isso tem que estar sendo treinado, né? Aí é difícil, né? Se você não tiver um treinamento, não adianta falar, vamos pra frente agora e tentar fazer o gol, que aconteceu ontem. Tentou fazer o gol no segundo tempo e acabou sofrendo 2 erros de marcação também, que a gente não vinha vendo, né, esses erros de finalização. Eu acho que o Gabriel, quando tomou o cartão, eu acho que ele ficou com muito medo, né, e o Corinthians acabou ficando muito vulnerável. Foi muito bem, né, a substituição, né, quando entrou o Camacho, mas também ainda não acertou totalmente. Então foi a primeira derrota, né, da nossa dupla de zaga, do Balbuena e do Pablo. Mas vamos aguardar, né? Domingo tem, quarta-feira tem mais, né? Pela Sul-Americana. Acho que o Corinthians tem que estar entrando e jogando. Tem time para isso, né? Não vai ficar um período sem treinar, mas já tá treinando aí 15 dias. Acho que tá se preparando para isso, né? Para viagem, voltar, se concentrar e jogar domingo. O ruim de domingo é se mudar esse horário para as 11 horas. Aí não tem futebol, né? Esse é meu medo. Porque aí é inviável para qualquer time e para qualquer torcedor. Beleza, Leandro? Muito obrigado pela sua participação. E agora a gente vai ouvir, né? De Diadema a gente vai lá pro Texas. Ouvir o Marcel. E aí, Marcel? Preocupante, né? Mas manda seu recado aí. Bom dia, Domingos. Bom dia, amigos da Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Marcel, Fiel Texas. Domingão. Como eu disse na última derrota, sinal de alerta ligado já faz tempo, hein? Ontem o jogo contra o Santos, na Vila, tudo bem. Jogo difícil, né? Não seria fácil de jeito nenhum. Mas o Corinthians tomou um gol ali que
costuma tomar, né? De desorganizado. Aquele gol do Lucas Lima lá, ninguém tava marcando o cara chegou sozinho. Eu não sei onde estava o Gabriel e o Malcolm, o Michael, que devia estar acompanhando o cara, né, meu? Jogo de ontem aí, meu, só destaca o Cássio, cara. O time tá apático. Eu não acho que seja salário atrasado, nada não, viu? Eu acho que nosso time chegou no limite mesmo. Chegou no limite. E o que a gente fez no primeiro turno foi uma coisa surreal e que ninguém esperava, né? Muitas vezes ganhamos aí com sorte até, jogando até mal. Mas segundo turno tá com 3 derrotas já. E se não ficar esperto, perde esse título aí. Agora é só pedreira. O jogo contra o Vasco não vai ser fácil não. E o Corinthians precisa voltar a vencer. Preocupante, Domingão, preocupante. Eu acho que o nosso time já tá com o que aconteceu. Eu acho que o nosso sistema de jogo já tá batido. Já foi muito estudado, né? Porque o que a gente fez no primeiro turno. Jogadores, bons jogadores, mas que estavam rendendo o seu limite assim 100%, né? Precisa voltar a jogar mais ou menos. Não cair tão, né? Cair tanto de rendimento assim. Jato jogou nada, Rodriguinho. O João até tentou lá uma cabeçada lá e tal. Comer jogou muito mal ontem, pelo amor de Deus. Aquele Cleison entra, cada vez que ele entra ele não faz nada, aquele Cleison. Giovanni Augusto também, já desisti desse cara. Domingos. Sinal mais que alerta aí. Quarta-feira acho que a gente vai com o time completo, né? Pra Sul-Americana. Eu acho até bom, viu, cara? Acho até bom. Ver se a gente consegue vencer pra quebrar essa urucubaca aí e voltar a vencer. Eu acho que tem chance de disputar a Sul-Americana. Vamos disputar, porque o Brasileirão tá aberto aí. O Brasileirão tá aberto. O campeonato que tá bem tranquilo hoje em dia aí já tá puxado, viu? Vamos que vamos, Domingos. Vai Corinthians, um grande abraço. Vai Corinthians, obrigado Marcel. Um abraço a você e a toda a sua família aí no Texas. É o sinal de alerta, né? Mas a gente tem que estar aguardando agora como é que vai se preparar esse time, principalmente para domingo, né? Quarta-feira até passa meio que despercebido, né? O campeonato à parte. A gente espera que o Corinthians vença, porque tem time para isso, né? Mas, Marcelo, acho que é uma situação assim. Não adianta a gente criticar individualmente os jogadores, porque o Corinthians ele joga pelo coletivo. Porque quando vence, a gente não vê nenhum jogador se destacando também. A gente sempre falou do Cássio. Mesmo ganhando ou perdendo, o Cássio é sempre o responsável por grandes defesas. O Corinthians ele não tem jogadores que tem uma capacidade individual de uma jogada. Pode até ter, mas não faz, né? Aí já é uma outra situação. Mas a gente dificilmente é você escolher o melhor jogador em campo. Geralmente você escolhe aquele que faz o gol ou que faz defesa, que não é o Cássio. Mas o Corinthians joga muito pelo coletivo. E quando ele precisa, como precisou ontem, de um jogador diferencial, aí entra o X da questão. Porque você precisa de um jogador que tem uma precisão de passe de arremate. Isso aí eu já venho comentando desde o começo do ano. Não é porque perdeu ontem. Quando o Corinthians precisa de um jogador que tem uma qualidade individual que é diferenciado, aí o Corinthians erra. O jogo finaliza muito bem, mas se a bola não chega dele, não adianta. Por várias vezes ele abriu para estar recebendo a bola com infiltração, e ele não recebeu nenhuma bola por infiltração. Aí entra aquela questão: quem que não tem a precisão do passe?
por que a bola não chega na frente. Tudo bem que a gente precisa de um centroavante. Eu acho que o Corinthians deveria estar entrando com o Carlinhos e o João no lugar do Romero, fazer alguma coisa ali. Um revezamento na ponta, no lado esquerdo ali. Fazer uma cobertura a mais, né? Porque o Romero volta um pouco mais, mas também não produz. Ele começou a correr um pouco mais depois que ele tomou o cartão, que ele foi ofendido ali, né? A torcida, inclusive, fez uma homenagem a ele, né? Você vê como é que ele é famoso, né? Mas a fama não ganha jogo. Então, individualmente, a gente não tem que estar esperando o destaque de um ou de outro, porque o Corinthians joga no coletivo. Mas quando existe uma jogada que exige um individualismo, uma qualidade, um potencial do jogador, aí falha, aí não acontece a jogada. Porque o Corinthians, se tivesse um jogador que fizesse uma jogada de infiltração, de um drible, para você fazer o cruzamento melhor e assim por diante, para que a gente tenha uma condição clara de jogo. O Corinthians não tem essa condição. Tabelando, mas às vezes a bola não consegue. E outra, né? Lembrei agora, é bom até falar agora. Como existem cobranças de escanteio erradas. Várias vezes você vê os zagueiros cruzando o campo, indo para a área, a bola não chega na área. Então também são situações que esperam o quê? Um rendimento individual quem está cobrando o escanteio. Então o Corinthians está falhando nesse sentido. Não que o Corinthians não tenha que ter esse conjunto, esse coletivo, o grupo, não é nada disso. Mas precisa de um jogador que tem esse potencial a mais. Por exemplo, o Arana. Quando a gente vê o Arana dentro de campo, ele dribla, ele abre o jogo, ele toca bem, faz bem o cruzamento e ele faz falta. Eu acho que o Corinthians, depois que o Arana saiu, lá no primeiro jogo lá contra o Vitória, não foi? O Corinthians não ganhou mais. Ganhou contra a Chapecoense, mas no último minuto também. Então acho que o Arana é esse jogador que tem essa qualidade individual, que eu acho que ele deveria estar jogando como meia, não como ala. Então ele podia estar entrando no lugar do Rodriguinho, que não está produzindo tanto. É individualista, não tem precisão de passe, esforçado. A gente não, nenhum jogador se percebe que não se esforça. Pode estar com a cabeça com o pensamento em outro lugar, com alguma dificuldade, como eu comentei. Mas os jogadores se esforçam, não acertam. Então eu acho que o Arana está fazendo muita falta para esse time. O Marcel entrou ontem, fazia muito tempo que não jogava. Então a gente não tinha que estar exigindo muito bem dele. Foi melhor, claro, que o Moisés, que entrou nos últimos jogos. Mas ainda a gente fica com essa deficiência do lado esquerdo, na produção. Eu acho que ele se destaca tanto que até o Romero pega carona nesse destaque. E sem o Arana, o Romero acaba também não se destacando, né? Muito pelo contrário. Mas é isso aí, Marcelo. A gente vai guardar na quarta-feira aí. O time vai viajar lá pra Argentina. Vai enfrentar uma situação. Aliás, Perdão. O jogo contra a Argentina é no dia 20 da Argentina. Vai pegar o Corinthians aí, na arena. Depois domingo também contra o Vasco. Aí sim, né? Campeonato Brasileiro. Muita expectativa. Mas o Corinthians tem tudo aí para poder conseguir se acertar e manter essa liderança. Você viu, o Grêmio também acabou perdendo pro Vasco. Então não é um campeonato tranquilo. A gente tinha que estar aproveitando agora, nesses 4 jogos iniciais, porque os times estão empenhados em outros campeonatos, como o Corinthians está. Mas, por exemplo, o Grêmio, o Santos, está tudo na Libertadores, né? Podia ter conquistado. Já pensou? Se o Corinthians tivesse conquistado mais 9 pontos, hoje estava com 16 pontos na frente, aí a audiência cai, né, Marcelo? Aí já viu, hein? Vamos aguardar. Beleza, Marcelo? Muito obrigado pela sua participação. E agora a gente vai ouvir direto de Cuiabá, do Texas para Cuiabá. O calor é o mesmo, né? A única coisa que em Cuiabá tem mais vegetação. Mas o calor aí, hein, Neto Gabiru? E ontem ficou mais quente ainda com essa preocupação toda, né?
Manda seu recado aí, Neto Gabiru. Bom dia, Domingos. Bom dia, amigos da Voz Mosqueteira, da nossa Rádio Coringão. Aqui é Neto Gabiru de Cuiabá. Uma segunda-feira nervosa, de cabeça inchada, em que a gente vê o time que foi absoluto durante 19 rodadas no primeiro turno fazer campanha de rebaixado no segundo, de jogar 4 partidas, perder 3, sendo 2 dessas derrotas dentro de casa. De 12 pontos, só consegui 3, perdemos 9. Dos 12, 9 a gente poderia considerar favas contadas para nossa conta, e não aconteceu. Só 3 se confirmaram dos 12. Então a gente não é hora de ligar o alerta já está ligado. Acompanhando o jogo pela Rádio Coringão e principalmente pelo Twitter, muita gente que eu conheço e confio, que não é jornalista, vive o Corinthians como corintiano e sabe dos bastidores como corintiano, não como jornalista. Não é jornalista a pessoa que deu a informação no Twitter de que os salários estão atrasados. E é salários no plural. Então tem direito de imagens e premiação desde o Campeonato Paulista atrasado, e tem salários, mais de um atrasado. Esse negócio da Arena, negócio eu falo em relação à parte financeira, ela está deixando o Corinthians um clube praticamente falido. Nós não estamos conseguindo mais ter dinheiro para pagar o salário dos jogadores. A única fonte de renda que entra de fato hoje no Corinthians é o patrocínio da TV. As outras todas praticamente não estão dando conta. E nós não temos o master da camisa, tem que lembrar isso também. Nosso problema, o Marcel falou em áudio várias vezes, dizendo: nosso time está manjado, os jogadores que estavam jogando acima da sua capacidade deixaram de jogar. Eu até concordo, mas mesmo jogando abaixo da capacidade, eu sim tenho visto. Não é o time inteiro sem vontade. Não sei se eu me expressei mal no que eu escrevi antes de gravar esse áudio. O que eu vejo é um time que, na hora que precisa dar aquele gás a mais, é a hora que eles tiram o pé. E aí eu cito de novo agora em áudio o que eu escrevi no nosso grupo. Havia situações de jogo em que o Corinthians estava no ataque, perdia a bola e havia recomposição rápida de todo o time na parte defensiva. Fazia a dobra de marcação nas laterais e fazia todo o sistema defensivo de volantes e zagueiros na frente da área. Ok? Ontem a gente levou 2 gols do Santos de contra-ataque e o nosso sistema defensivo não conseguiu se recompor. Não conseguiu, simplesmente. Os volantes não voltaram a tempo, os zagueiros estavam expostos, sozinhos, os laterais, quando conseguiram acompanhar, chegaram atrasados e não tinha essa dobra de marcação. O Fagner jogou ontem o jogo inteiro sozinho contra aquele Bruno Henrique deles e não tinha a dobra de marcação. Em tese, era uma atribuição para o Jadson. O Jadson não fez isso, ok? O Romero ainda fez do outro lado. Então a gente tem algumas coisas que estão assim começando a aparecer, que para mim faria todo sentido que esses salários estivessem atrasados. Tipo, eu corro durante o jogo, mas eu não vou salvar a pele do outro se eu puder dar uma segurada. E foi nítido isso, nítido, nos 2 gols do Santos. Foi uma jogada de ataque, o Corinthians perde a bola e o cara volta trotando, saca? Não voltou pra cima na loucura pra cobrir, fazer a cobertura, ficar na marcação. Não, voltou trotando. Entendeu? E nós temos que levar em conta o seguinte: ontem o Cássio salvou nossas peles. Nós perdemos de 2-0, mas podia ter sido 4, tá? 2 vira, 4 acaba. Porque foi exatamente isso que aconteceu.
O Cássio salvou 2 gols, fez 2 milagres. A zaga estava mal postada, os volantes estavam mal postados. Tudo bem, estavam jogando com reserva do reserva na lateral esquerda e tal, coisa. Mas pensa bem, o cara é profissional, vive de jogar bola, treina a semana inteira pro jogo. Ninguém ali, ninguém. São 11 em campo, mais 3 que entraram, então são 14 jogadores. Ninguém esqueceu o esquema tático do técnico. Não existe. Estando bem ou estando mal no desempenho, ninguém esquece o esquema tático. Tudo bem, não consegue acertar o gol, não consegue o último passe, não consegue tal e coisa. Ok, eu até vou entender essa parte do desempenho, mas não conseguir marcar como estavam marcando. Esqueceram como era a marcação que o técnico tinha imposto desde o Campeonato Paulista? Não esqueceram. Então, são pequenos detalhes, sendo redundante, né? Pequenos detalhes que mostram um pouco de má vontade, um pouco de corpo mole de certos jogadores, que me leva a acreditar ainda mais na informação dessa pessoa de que os salários estão atrasados. E aí, sim, eu lembro que em 2015 a gente também estava muito bem na Libertadores e de repente o time desandou e parece que o motivo era quase o mesmo. Não transparecia, mas nos bastidores quem conhecia o Corinthians falava, tá salário atrasado, tem direito de imagem atrasado. Entendeu? Então esse é o nosso problema. E a gente precisa acender e já ter o alerta ligado e começar a cobrar os jogadores, a comissão técnica e principalmente a diretoria. A gente não pode perder um título que de todos os que a gente ganhou foi o que estava mais à nossa mão, porque não tem, se você for analisar, mesmo com melhores elencos, não tem, ou não tinha até então, um time que fizesse frente com o nosso. E mesmo assim, a gente está fazendo, no caso, os jogadores insatisfeitos e a diretoria por não pagar o salário, está fazendo um esforço enorme para entregar esse título para outro clube. A gente não pode admitir um negócio desse. Tem que começar a cobrar e cobrar com veemência. Diretamente no clube, via rede social, aonde for. Tem que fazer ouvir a sua voz e não deixar que uma coisa dessas aconteça. É inadmissível perder um título do jeito que o Corinthians está se pretendendo fazer. Não podemos deixar isso acontecer. E vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Obrigado, Neto Gabiru. A situação é preocupante, né? Com certeza. Eu não vejo, como eu comentei, Neto Gabiru, uma predisposição a entrar em campo e não jogar. Eu acho que não, mas vamos dizer assim, inicialmente, sobre essa questão de salário atrasado. Se tiver salário atrasado, o jogador entra no mínimo preocupado, né, desanimado, desvalorizado, né, não tendo o reconhecimento do esforço que foi feito para ser campeão paulista, para estar em primeiro, para ter feito uma campanha de invencibilidade, a segunda maior da história do Corinthians. E tudo isso, né, ser usado para se enaltecer, né, vamos falar assim, porque rede social, segunda melhor período, né, de invencibilidade do clube na história. Então tudo isso daí acabou sendo usado. Campeão paulista, mas aí, né, e o retorno disso. Se isso está acontecendo, a gente entende que os jogadores entram em campo com essa chateação, vamos colocar assim. Pode ser? Pode. Mas eu acho que quem deveria estar vindo à tona e explicar tudo isso é quem tem o direito e o dever, que seria o caso do presidente. Não é só aparecer em momentos bons, né? Momentos difíceis também. Essa é a questão. Porque acho que esse tipo de comentário, isso não é só a gente aqui no Voz Mosqueteira, na Rádio Coringão, que está comentando. A imprensa está comentando, outros canais, né? Torcedores mesmo estão comentando. E quem tem que esclarecer, quem tem que colocar isso
esclarecido, né? A limpo, é a diretoria. Os jogadores, eles nem tem que estar comentando isso, porque fica aquele pensamento de só joga pelo dinheiro. Mas eu acho que vamos falar assim pelo aspecto emocional, porque você se esforça e não é reconhecido, e é usado. Pode ser, pode. Então, quem tem que vir trazer isso à tona, no caso, é a diretoria, para esclarecer, para evitar esse tumulto todo. Não é só comemorar, aparecer em momentos bons do Corinthians, né? Corinthians é dificuldade, é sofrimento, e quem é presidente do Corinthians, quem é diretor do Corinthians, tem que estar preparado para tudo isso. E até mesmo para esclarecer. Eu acho que isso não tem que estar dando margem aí à suposição. Agora, também internamente tem que ser resolvido. Porque o que está acontecendo? Pode falar, olha, a gente vai pagar tal dia e não paga, isso não pode. Isso jamais pode acontecer. Não tem também uma expectativa para que dia? Mesma coisa. Então fica muito assim sem conversar. Também, isso também traz tudo um mal-estar, né? Aí não há grupo, não há união que exista. Agora, existe toda a questão de esquema tático, manjado. Existe toda essa questão, que o Corinthians é um time limitado, a gente sabe disso, o elenco é limitado. Unido é forte. Jogando no coletivo é forte, mas também todo esquema tático ele pode estar sendo combatido, né? A partir do momento que você repete o esquema tático, você fica manjado. Existem todas as suposições, Neto Gabiru. Eu acredito que possa ter alguma chateação, uma sensação ruim dos jogadores, de desvalorização, né? Também, se tiver alguma coisa atrasada, se tiver se o salário era para ter entrado no dia 5 e ontem não entrou, já é motivo, para diminuir a produtividade. Isso afeta, o ser humano é afetado por isso, mas que existem outras questões também, o Corinthians apresentou ontem novamente várias falhas de armação, de conclusão, que é necessário um individualismo, mas esses erros da marcação também, foi difícil, mas eu acho, Neto Gabiru, que a gente tem tudo para superar. A gente tem que estar fazendo nossa parte, que é apoiar o time, não dar margem para essas suposições, para não criar, um clima negativo. O que a gente espera é vir à tona. Vir à tona, não digo, mas as claras, aquilo que está acontecendo. Se estiver acontecendo alguma coisa fora do campo, a diretoria tem que estar se manifestando, até mesmo para poder evitar esse tipo de situação que é levantado. A imprensa começa a falar de várias coisas, mas que o Arana faz falta, faz, viu? E muita falta, O Arana faz muita falta. E a gente espera um retorno dele logo, O Gabriel também parece que não está assim tão atento como estava antes, E ontem sofrendo cartão amarelo também, como eu comentei. Mas é um conjunto, Neto Gabiru? É um conjunto. E é um momento que o Corinthians precisaria ter um pouco mais, um gás a mais, Porque o Campeonato Brasileiro vai ficando mais difícil e vai exigindo muito mais dos times, dos jogadores, Porque quem está querendo subir luta, quem quer sair da zona de rebaixamento também está lutando, Quem tem que estar lá na frente tem que estar se mantendo. E aí entra a força de vontade. Qual força de vontade que tiver maior, vence. Então a gente sabe que o campeonato também vai ficando mais difícil, mais exigente, vai se exigindo mais jogadores, E se tiver uma questão extra-campo, como essa situação de salário atrasado, isso agrava mais ainda. Então é um conjunto. Para mim é um conjunto que está acontecendo aí, de situações.
mas acredito que o Corinthians tem tudo aí para poder dar a volta por cima, principalmente porque é um grupo unido. O que os jogadores construíram até agora no Campeonato Brasileiro, eles vão querer também jogar isso fora. Porque não adianta jogar bem o primeiro turno e o segundo turno desanimar aí e entregar o campeonato, né? Porque vai ficar marcado como time que não rendeu, né? E não o time que foi campeão. Jogou bem. E eu acho assim, eu reconheço que o time jogou muito bem até o início do segundo turno. Fez aquilo que o corintiano quer ver, né? O time honrando a nossa camisa. E acho que um time não vai querer ficar manchado com o time que deu esse apagão aí no segundo turno, né? Então os jogadores, eles têm essa consciência. Agora, muita coisa pode estar mexendo com jogadores individualmente e isso acaba meio comprometendo o rendimento, claro. Essa questão de parar o jogo, né? 15 dias ficou parado, depois mais 15 dias só treinando. Vamos ver, Neto Gabiru. O que a gente precisava ter é justamente esse retorno, né? De quem cabe trazer essa informação para nós, torcedores. Não suposições, porque isso aí é exploração do corintiano. E a gente não quer explorar ninguém, né? A gente não aceita ser explorado. A gente tem que, se tem salário atrasado, tem que ter o comunicado aí e acertar tudo isso para que não ocorra justamente essa exploração dessa situação, dessa notícia, né? Mas é isso aí, Neto Gabiru. Vamos aguardar aí, quarta-feira tem jogo, domingo é contra o Vasco, minha preocupação é o horário do jogo, tomara aí que já tenham decidido fazer o jogo à tarde, porque aí fica totalmente inviável. Se tiver o calor que está aqui em São Paulo, tiver domingo, não dá para jogar não. Então aí é desumano. Beleza, Neto Gabiru, vamos aguardar aí, né? Principalmente se tiver alguma coisa oficial, né? Um posicionamento da diretoria, né? Então a gente tem que estar aguardando, beleza? Muito obrigado, Neto Gabiru, pela sua participação aí, pelo seu comentário e pela preocupação, né? A gente está muito preocupado. Lembrando a todos que a partir das 20 horas e 10 minutos tem o Debatimão, o Corinthians debatido por corintianos. Os Mosqueteiros fica por aqui e volta amanhã com a saga do Corinthians no Paulista de 77. Muito obrigado a todos e vai Corinthians!